Olá, boa tarde, bem-vindos a todos vocês aqui no nosso programa Trilhas da Cura. E hoje temos uma entrevista fantástica com a Laura Graff. Vamos falar sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento, o que vai contribuir muito para você. Boa tarde, Laurinha, tudo bem? Oi, Flávia, boa tarde. Bom, primeiramente, gratidão pelo convite para esta entrevista maravilhosa aqui. Eu estou muito grata a todos vocês, né, por vocês terem me considerado como parte importante para fazer parte desse programa maravilhoso. Gratidão. Gratidão, muita gratidão por você estar aqui. É de muita riqueza tudo que você vai passar pra gente. E a Laura Graff é uma amiga do coração, que eu não tinha como falar, não deixar de falar, e que mudou muito minha vida em muitos aspectos, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a Laura, como que começou todos os seus estudos, como que foi se chegando ao seu autoconhecimento. Fala um pouquinho pra gente, Laura. Bom, eu sou venezuelana, eu moro no Brasil há mais de 20 anos e quando eu cheguei no Brasil eu vim para estudar, né? E aí eu me formei em arquitetura e urbanismo e eu fui procurando, eu tive um pico de depressão muito profundo, mais ou menos aos 24 anos, e a partir daí eu fui procurar o meu autoconhecimento. Eu estudei com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um psiquiatra, né, que ele estuda a parte da glândula pineal. Hoje em dia, a obsessão espiritual é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Ela consta com o CID F44.3, no Código Internacional de Doenças. Então, quando eu cheguei nele, ele falou para mim: nossa, você é um caso muito interessante, você não tem nada, o teu caso é só mediunidade, né? Então, eu tenho uma mediunidade assim, bem apurada, né? Desde pequena. E por causa desse motivo eu fui procurando, né? Eu estudei constelação, eu estudei radiestesia, renascimento, hipnoterapia, apometria de ancoragem. Então eu tenho vários estudos, né? Mas eu sempre falo assim, que enquanto mais eu estudo, enquanto mais eu conheço, parece que o menos eu sei, né? Porque a gente sempre está aberto às infinitas possibilidades. Sim, e na verdade o autoconhecimento traz para todos nós uma garantia de quem a gente é, de como a gente é incrível, que eu sempre costumo falar isso, de como a gente pode tudo com tantas possibilidades. E eu queria, já que você falou um pouquinho sobre a glândula pineal, muita gente não sabe exatamente do que se trata, o que é. Todos temos, e eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá ótimo. Bom, na verdade, assim, pelos estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, ele é o psiquiatra, então ele vai lá bem na profundidade mesmo das partes técnicas, né? Só que a glândula pineal é muito mais fácil de entender, digamos que uma anteninha, né? Ela é uma anteninha que faz com que a espiritualidade se conecte com a parte do corpo físico. Tanto que, assim, tudo que a gente sente no nosso corpo vem da informação. E ela entra através de nós, através da glândula pineal. Então, assim, a primeira coisa que o Dr. Sérgio faz quando a gente chega na consulta nele, ele manda fazer uma ressonância magnética. E dependendo do formato da tua glândula pineal, dependendo da cristalização que você tiver lá dentro, você consegue perceber que tipo de mediunidade que você tem. Se você é médium de incorporação, se você é médium de transporte. E assim, é basicamente isso, né? Porque se a gente for falar da glândula pineal, a gente vai ter horas falando, né? De todo o conteúdo. Eu queria te perguntar, Laurinha, vamos lá. O que você pode definir, né? Qual que é a diferença? Claro que existe uma grande diferença, não é a diferença, mas como que você definiria alma e ego dentro do ser humano? Eu sei que também é um tema que a gente pode falar aqui 2 semanas, mas assim, basicamente, como que a gente pode trabalhar isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias que você aplica. Então, dentro de todos os meus estudos, Flá, hoje eu perguntaria para a pessoa o que é alma para você e o que é ego para você, né? Eu compreendi que cada um dá um significado às palavras, né? Então, para uma pessoa, ego pode ser uma coisa muito boa,
que às vezes é muito necessária para a tua sobrevivência, né? Talvez a pessoa diria assim, o ego, eu não faria alguma coisa para me salvar, né? E alma, se a gente ver dependendo de cada linha, né? Eu já passei por todas os estudos espirituais, já fui evangélica, já fui cristã, já fui na Umbanda, no Candomblé, então para cada um tem um significado. Então assim, fica para mim muito difícil definir qual seria realmente tipo a diferença entre um e o outro, porque isso vai de cada um, isso é a informação interna de cada pessoa, né? Então assim, mas para mim hoje alma é a essência. Essência, né? A alma para mim, Laura, hoje a alma é a essência. Legal. Outra pergunta que eu queria te fazer, você falou para mim que você se formou em urbanismo quando você chegou no Brasil, começou os seus estudos. O que te fez seguir a sua missão de alma? E quando isso aconteceu, quando você seguiu a sua missão, como que foi isso para você? Quem que era a Laura antes, quem que era a Laura depois de seguir o seu caminho? Vamos lá. Quando eu era arquiteta, né? Eu fui arquiteta, eu fui diplomata. Também trabalhei como cônsul no consulado da Venezuela, tive restaurante, eu já fiz de tudo, né? Só que eu não me encontrava, eu era uma pessoa cheia de doenças, tá? Psicossomáticas mesmo, tinha dores no corpo, eu fui diagnosticada de bipolar antes do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu tinha psoríasis, eu tinha bruxismo, tinha milhões de coisas, né? E essa procura da minha espiritualidade, ela foi me levando à cura interna, né? Aí quando eu percebi, falei assim, nossa, eu sempre procurava fora, tanto que dentro de todo esse caos que eu entrei, eu cheguei a me mudar várias vezes de casa e até de país, fugindo dos problemas, né? Hoje, quando eu vejo assim, não, o conteúdo está realmente dentro de mim, está dentro. Então, hoje, quando eu procuro assim, o que está incomodando, eu vou tirar isso, né? Hoje eu uso muito a apometria de ancoragem e a homeostase quântica informacional para isso. Então, assim, dentro de todo esse caos, assim que foi o caminho, né? Fui olhando, fui entrando em diversos caos, tive diversas perdas e, digamos assim, cada vez que eu entrei no fundo do poço era um salto quântico, né? Aí eu falei assim, não posso me deixar cair, agora eu vou me levantar de novo. E aí eu conheci uma técnica nova, né? Que no momento era o que era importante para mim, renascimento foi importante para mim. Hoje eu uso de vez em quando, né? Mas hoje eu só trabalho com três tipos de terapia. E a gente passou por essa semana agora, a gente passou por um momento, nós e algumas outras pessoas que conheciam o professor Sérgio Secato, ela acabou de falar agora da homeostase quântica informacional, e a gente perdeu um mestre. Perdeu não, ele realmente desmaterializou, como a gente diz, né? E foi muito tenso, assim, no momento foi um choque. Eu lembro que a primeira pessoa que eu me comuniquei já foi com ela, eu já liguei e falei, você soube do nosso professor, do nosso mestre, que é a homeostase quântica, como ela disse agora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Inclusive, nós estamos, acho que, no nosso momento de entender tudo isso, de sentir tudo isso. Explica um pouquinho para eles o que é a homeostase quântica informacional e o que, para você, vem depois do falecimento do nosso mestre. Bom, quando iniciei a homeostase quântica informacional, eu não acreditava, né? Eu sempre fui muito naquela questão de religiosidade, de ter ritualismo. Então, para mim, uma questão que viesse só de estudos quânticos, estudos científicos, não funcionava. Então, eu comecei a estudar a homeostase quântica informacional e para mim foi bem interessante porque eu fiquei 30 dias de repouso, né? Eu tive que fazer uma cirurgia e eu comecei a praticar diariamente. E eu vi um resultado muito, muito rápido. Tanto que em 2 meses minha vida deu uma virada absurda, até de começar a ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava, tirar doenças do corpo, foi muito rápido. E aí eu fui fazer a formação, né, da homeostase quântica informacional. E a homeostase, assim, na verdade, é um equilíbrio, né? Tudo que tem dentro e fora de nós. Geralmente a gente só observa o que está fora, a gente vive no macrocosmos, né? A gente culpa o outro, a gente responsabiliza o outro
por tudo que a gente sente. Mas quando você começa a perceber que isso está dentro de você, você vai querer mudar esse equilíbrio, né? Então, na verdade, assim, o quântico é o estudo de tudo que menora a partícula, a informação, né? Tudo que não é visível. Então, assim, o nosso Sérgio, ele voltou para a informação, né? Eu não considero uma perda. Sim, foi um choque, né? Como você falou. Na verdade, assim, eu no momento eu falei assim, e agora? Né? A primeira pergunta que eu me fiz foi como que eu vou continuar sem ele. Aí veio, né, uma dor, né, porque isso quer dizer que eu não estou no equilíbrio ainda, acho que ninguém está. Quem não está no equilíbrio, na verdade, a gente está aqui encarnado. E aí eu comecei a fazer eliminação de informações, fiquei super estável. Ontem eu acompanhei o velório, o enterro, foi muito bonito. No final foi cantado uma música da homeostase quântica informacional, foi aplaudido e eu sinto a presença dele, sabe? Porque se eu coloco em prática dentro de mim o conhecimento que ele deixou, ele está dentro de mim. A informação, um pouco dele ficou em mim. Então está tudo certo, né? A gente não perdeu o mestre, a gente tem o mestre dentro de nós. Para mim, na verdade, também a ida do professor Sérgio para a informação foi um choque. No momento que a dor se instala, você fica num movimento de o que eu vou fazer agora, como que eu vou seguir sem. Mas, de fato, eu entrei em mim, assim como ele ensinava. E eu percebi que veio uma força muito maior para que a gente pudesse levar tudo isso, todo esse conhecimento para o maior número de pessoas, né? E eu queria, Laurinha, que você falasse para a gente como lidar com essas perdas. Você teve a perda do seu filho, teve essa situação, enfim, entre outras tantas. Como que é lidar com isso e quando você conheceu a homeostase quântica informacional ou antes? Mas antes de você responder, eu vou pedir os intervalos comerciais. Depois você volta com a resposta. Obrigada. Bom, Flávia, vamos lá. O que é uma perda? Hoje eu vejo a perda como um salto quântico, tá? Para as pessoas que já perderam familiares, porque assim, eu já fui uma pessoa que lidei com muitas perdas, né? Minha família não está aqui. Quem conhece a Venezuela sabe que a Venezuela está numa situação política muito difícil. Então, assim, eu não me lembro quando que eu vi minha família unida. Por última vez, deve ser há mais de 25 anos, né? Então, cada irmão que eu tenho mora num país diferente, eu tenho anos sem ver meu pai, minha mãe, eu sofri várias perdas mesmo, só que eu acho assim, se você não se sente preparado para você lidar com isso, procura ajuda,
né? Isso é muito importante, a gente ter a humildade da gente procurar ajuda de outra pessoa, de um terapeuta, de alguém que você sinta que esteja mais preparado, que não tenha julgamento, né? Uma coisa que hoje que eu vejo que é muito banalizada, talvez, sejam as mulheres que perdem filhos na gestação, né? Geralmente vem muitas pessoas e falam para mim, olha, me falaram assim, que bom que foi agora. Ainda bem que não nasceu. Então, assim, é um luto que as mulheres têm engolido muito, né? Então, lidar com... é verdade. Lidar com o luto, engolir um luto é muito difícil, causa danos internos muito profundos, né? E eu tenho trabalhado muito com a hipnoterapia, que é quando a gente entra no subconsciente, a gente encontra essa informação, ressignifica e a pessoa fica totalmente aliviada. Então, dentro da hipnoterapia é muito bonito, porque até eu mesma já me tratei, né? E foi um momento onde eu consegui ter o contato com meu filho, né? Então, está tudo dentro do nosso subconsciente. Então, eu senti a presença dele, eu poder abraçar o meu filho e me despedir, né? E através da homeostase quântica informacional, a gente elimina as informações, né? A gente elimina informações tanto positivas como negativas, né? Isso é uma coisa assim muito técnica. Mas a questão é assim, a gente vai eliminar informações e dá um alívio imediato. A gente entra no caos, dói, a gente chora. A cura não é uma coisa assim, tipo, eu fui, fiz e pronto. Não existe milagre, tá? Nem nas igrejas, em nenhum lugar. E eu que vou te falar, Flávia, que eu já procurei milagres por muitos anos, né? A gente procura. Quando eu vi, falei, cara, tá dentro de mim, né? Foi aí que eu falei assim, bom, agora vamos embora. Então, vou tentar crescer, mas é engraçado que a gente vê, enquanto eu mais conheço, parece que eu menos conheço. E sempre estou à procura de algo a mais, e algo a mais, e algo a mais. Então, para as pessoas que perdem, outras têm luto, né? Procurem ajuda. A vulnerabilidade não é ruim. A vulnerabilidade é você mostrar que você é forte. Sim, e a gente falando de informação... A informação, na verdade, nada mais é de todos esses sentimentos que a gente tem no dia a dia. Então, eu estou no meu trabalho e, de repente, eu tenho uma briga, alguma coisa, essa raiva, essa angústia, a gente consegue eliminar com a homeostase quântica informacional. E isso vai aliviando. E você falou uma coisa muito engraçada, muito legal, né? Que, na verdade, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente trabalha internamente, menos a gente sabe. Eu acho que vem a sensação de tranquilidade, talvez, de paz, que existe alguém no controle, né? Talvez seja isso. E a espiritualidade, uma das diferenças da espiritualidade entre tantas religiões que a gente vê é a busca. Você nunca para de buscar, né? Porque a gente sempre quer se entender e quer melhorar. E eu acho que isso na espiritualidade é lindo. Quando a gente entra no autoconhecimento, a gente sempre quer se entender mais. E aí a gente começa a curar o mundo, não é isso? Isso, e também sabe o que eu acho que é muito importante falar, Flávia? A gente respeitar o ritual de cada um. Sim, o processo de cada um, né? O momento de cada um. Então, assim, eu tive momentos da minha vida onde eu falava assim, nossa, se eu não acender a vela, eu vou morrer, né? Então, assim, hoje eu vejo assim, se a pessoa tem a necessidade de acender uma vela para se conectar com o interior dela, faça. Isso é muito importante, sim, né? Sim. Então, assim, hoje eu não tenho julgamento nenhum de como a pessoa vai fazer para se conectar. Esse Deus que a gente tem, porque do jeito que a pessoa conhece, um Deus superior, um Deus que está dentro de você, não importa como você veja, né? O importante é você seguir o desejo da tua alma. Quando você começa a seguir o desejo da tua alma, que está dentro de você, que não fere a tua essência, aí você vai começar a se conhecer, se amar, porque é uma coisa que falta em todos nós, que é o amor próprio, né? É duro de falar, mas quando verdade. a gente percebe, fala assim, nossa, quanto amor próprio falta, quanto que eu não fiz por mim, fiz pelos outros, né? Quando a gente começa a perceber isso, que a gente vai começar a crescer, né? Sim. E falando em julgamento, né, que é o que a gente mais faz o tempo todo, às vezes a gente não se dá conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho do espelho. O que é o espelho? No sentido de a gente ver na gente o outro, né? A gente julga o outro, a gente repudia o outro porque está dentro da gente. É o chamado espelho. E isso é a parte mais difícil, talvez, a gente entender, de a gente
chegar a essa conclusão, não é isso? Eu tenho uma historinha engraçada com isso, né? Eu estudei na Cábala, né? E uma vez o professor estava falando isso, né? Tudo que você se incomodar do outro está dentro de você. Aí eu fui lá, arrogante, subi minha mão, né? Levantei a mão e falei assim, não é verdade. Eu sempre fui muito honesta e eu detesto minha cunhada porque ela é mentirosa. Aí ele foi lá e falou assim, tem certeza que você não é mentirosa? Aí ele falou assim, talvez, olha para dentro, talvez você esteja mentindo para você mesma. Nossa, isso foi assim, tipo uma facada. Nossa, realmente, né? E aí foi quando comecei a perceber, né? Esse espelho. E às vezes é difícil, sabe, Flávia? Assim, muito difícil. Eu me trato muito. Eu sou aquela pessoa assim, eu falo assim, eu sou nerd, né? Eu vejo uma coisa em mim, aí eu vou lá, me foco até eu conseguir tirar essa informação e chegar no equilíbrio de novo. Mas tem coisas, né, que a gente vê nesse espelho, que a gente fala assim, mas o que tem dentro de mim que eu não consigo tirar? Então, assim, para mim é fato, isso assim, claro que existem infinitas possibilidades para tudo, eu não tenho a verdade de absolutamente nada, né? Mas para mim, Laura, é fato de que o que me incomoda em você está dentro de mim. É muito forte isso. Né? Muito louco isso. E assim, a gente tem que entender que os nossos inimigos são os nossos maiores mestres. Está maravilhoso o nosso papo, mas está chegando ao fim. E eu vou te pedir, Laura, para que você passe uma mensagem para o nosso público de tantas angústias que a gente vive no dia a dia, tantas emoções que muitas vezes a gente não consegue entender. O que você pode deixar para eles? Fala um pouquinho para a gente. Bom, conselhos, quem sou eu para dar, né? Mas vamos lá, eu vou falar da minha experiência de vida. Eu era uma pessoa extremamente controladora, tá? E eu casei. E eu nunca pensei que eu me separaria. E esse momento chegou. Então, assim, você que está passando por dificuldades no relacionamento, né? E dificuldade no relacionamento, ele envolve muitas questões, porque envolve parte econômica, envolve o apego ao marido, aos filhos, o que a sociedade vai falar. Então, assim, o relacionamento envolve diversos assuntos, né? Você que está passando por essas dificuldades, procura uma ajuda, tá? Não fica quietinho. E lembra que assim, a pessoa com que você está se relacionando é teu mestre. Então, começa a olhar para dentro dessa pessoa e o que você tem que aprender de tudo isso. Para mim foi muito difícil minha separação, mas eu acabei me tratando, né? O meu estágio quântico informacional, utilizei muito a hipnoterapia, utilizei questões da espiritualidade também, né? A apometria de ancoragem. Tudo espiritual, eu diria. Tudo. Na verdade é tudo, né? Chega ao mesmo sentido, né? Então, assim, você que está passando por algum problema que envolve tudo isso, né? Não pensa que você vai ficar aí para sempre, tá? A vida continua, ninguém é dono de ninguém, a gente tem individualidade. Então, assim, quando você começa a olhar para você como um ser único, um ser individual, enquanto você mais se cura, você cura outro. Então, assim, você às vezes culpa o teu marido ou a tua esposa pelos problemas e, na verdade, está dentro de você, né? Isso não vai te ajudar em nada, você culpar o outro. Então, tentem, no consenso, conversar. Que eu consegui isso, né, graças a todas essas terapias. Eu tenho 2 filhas, então eu falo assim, meu casamento não deu errado, meu casamento deu muito certo. Sim. Então, assim, mesmo na separação a gente continua sendo uma família. É aprendizado sempre, né? E eu tenho muitas pessoas com esses problemas, separação litigiosa, então envolve questões econômicas, questões com filhos. Então, assim, não deixa que isso tome conta da tua vida, porque quando você vai ver, já passou. Né? Então, assim, tenta viver o hoje. Às vezes eu olho a vida como um slime, sabe, o slime das crianças, né? Você jogou slime e está tudo parado. Então, o que eu estou vivendo? Só vou levantar aquele slime, eu agora, esse momento. Então, se eu estou aqui com você, sim. Eu estou com você agora. O que acontecer lá fora, não é que não me importe, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Então as pessoas se envolvem dentro daquele problema, se fecham, aí começa a ter problema com o trabalho, problema com a família, problema com o que vão falar, e acabam deixando que isso se torne uma bola de neve gigante, quando você pode resolver de uma maneira mais simples. Mais sutil, né? Mais sutil, exatamente. Mais sutil. E é assim, olhando para você.
se amando. Eu falo para a pessoa assim, faz uma lista que a gente chama de amor propriômetro, né? E começa a escrever lá o que eu fiz por mim todos os dias. A gente se larga muito e começa a colocar coisas bobas às vezes, sabe? Às vezes assim, eu me dei o direito de descansar 10 minutos hoje porque eu acordei cedo. Eu não comi aquele chocolate que eu sabia que ia me engordar, né? Gente, então, uma excelente dica isso. São coisas pequenininhas, né? Que a gente vai vendo. E tem vários grupos, tá? Pessoas que não podem pagar um terapeuta, vocês podem entrar em contato, sabe? Tem bastantes grupos filantrópicos, onde a gente ajuda, assim, esse tipo de pessoas. A gente dá cursos também, né? A gente está se organizando e se estruturando para isso. E eu quero que você passe sua agenda agora, né? Quais serão os seus próximos cursos, onde a gente pode te encontrar, e aí a gente coloca aqui embaixo todas as suas informações. Bom, cursos. Para o ano que vem, o primeiro curso já está programado para o primeiro dia 1 e 2 de fevereiro, que é a apometria de ancoragem. Vai ser feito no espaço Laura Graff, fica no Brooklyn. Tem o Instagram, que é o @lauragraff, com 2 Fs, né? Facebook também, Laura Graff, tem um canal do YouTube com várias entrevistas e em breve eu vou estar colocando toda a agenda. Geralmente eu coloco tudo no Instagram porque são vários cursos, né? Hoje eu dou cursos de apometria de ancoragem, né? Eu dou cursos de homeostase quântica informacional e do sagrado feminino, né? Porque a mulher se esquece muito, né? Muito, quando a gente se esquece muito. A gente se esquece. Então, assim, eu estou dando esses cursos lindas, iluminadas. E vai ter por todo o Hoje Brasil. a gente vai falar um pouquinho então, já de tem uma agenda em apometria de Niterói, Rio de ancoragem, Janeiro, com a em Rosi de Goiânia. Portilho. Então, eu vou estar Como é a publicando aplicação isso lá também em pelo animais, Instagram. Ai, que curas, demais. Eu tudo quero te mais agradecer em relação muito. a essa técnica Tá? incrível Convite, que foi canalizada por espero ela. Eu ter queria que você falasse passado um pouquinho sobre o que é a um apometria. pouco de ajuda, talvez, com a minha experiência, né? Sim. Eu falo assim, não adianta a gente falar da técnica se a gente não fala da nossa experiência de vida. Porque tem milhões de técnicas, né? Eu posso ficar aqui um dia inteiro falando de hipnoterapia. Exatamente. Só que se não aplicar em mim, eu vou saber se funciona. Exatamente. Né? Então, gratidão imensa a todos vocês. E eu aprendi uma coisa muito importante, que não tenha medo de falar eu te amo. Eu te amo, então, para qualquer pessoa, se a pessoa achar que você está louco, que a pessoa levar para o mau caminho, não importa. Então, assim, gratidão, eu te amo, Flávia. Eu te amo, Laura. Incondicionalmente. Também eu te amo. Gratidão. Gratidão. Eu amo você.